Então vamos lá, para a gente começar a falar um pouco de escoliose, né? O que chama atenção, todas essas fotos mega arcaicas, o que chama atenção para vocês? O que cada foto dessa tem em comum? Uma das críticas nessa aula que eu dei lá para os médicos foi exatamente isso. Ele falou, você falou mal do Milwaukee, mas o que você faz na fisioterapia é muito parecido com o Milwaukee faz, é essa tração aqui, ó. E a ideia do Milwaukee é tração. Daí eu falei, não, a gente não faz o nosso exercício só tração, a gente vai trabalhar tridimensionalmente no nosso paciente. E aí é por isso que eu vou falar isso para vocês. Então, realmente, a tração vai ser a nossa primeira correção, mas não a única correção. Porque nós vamos falar que a escoliose, de fato, é uma deformidade da coluna tridimensional. Então, se a gente pegar o termo mais antigo da escoliose, a definição do nome escoliose, ela é uma torto, curvo, né? É uma forma, uma mudança da posição da coluna, do tórax, do tronco. Então o nome vem de curvatura lateral anormal da coluna. Até o nome de escoliose é pensado somente em uma curvatura, em uma dimensão da escoliose. Mas será que a escoliose se resume somente em um plano? Será que é isso que vai ser o grande problema da escoliose? Nós vamos falar um pouco disso aqui. E por muito tempo, o tratamento foi baseado somente nessa forma de correção, ok? Então, em 1500, o Parré, lá na França, ele fez um colete pensando muito mais em segurar essa escoliose, e ele foi feito por armeiros. Então era uma placa de ferro anterior, uma posterior, só para tentar segurar aquela deformidade para o paciente não ficar tão torto. Imagina como é que era isso antes, mas pensando em deixar o paciente cada vez mais em tração e pensando na correção, ele era reto, tá? Em 1870, o Lewis, lá também na França, o gesso de Paris. Então, o que eles faziam? Também tracionava o paciente e engessava esse paciente. Tá? Então, eu tenho um paciente de 67 anos e que ele foi engessado na fase da adolescência. Ficava 2 meses, tirava, limpava, fazia um outro gesso, ficava mais 2 meses. Então, imagina como que é isso, você dormir engessado. E imagina o que isso causa também emocionalmente, como isso causa desconforto de tudo isso. Então, realmente é algo bem complexo. Eu tenho uma paciente de 6 anos, lá do Paraná, que ela, na verdade, ela fez um colete com a gente, mas tem um grande problema. Ela tem um déficit de atenção muito severo, hiperatividade e tal, e ela acaba sendo o gesso a única saída, porque assim, ela vai operar. Ela tem 2 curvas de 60 e tantos graus, 70 graus. Só que a mãe é médica, então assim, a ideia é operar o mais tarde possível, para ter menos reoperações. E o colete ela tira, entendeu? Então, o colete ela tira. Por mais interessante que seja o colete, a mãe dela virou de costas, ela tira o colete. 6 anos. Então, o gesso ainda é uma saída para ela, tá? Porque o gesso ela fica lá paradinha e não tem como ela tirar. Então, parece ser uma coisa, falar, nossa, mas essa menina vai usar um gesso. É o que tem. É o que, no caso dela, é o mais interessante, tá? Perto de 1900, o advento da radiografia ainda é o nosso padrão ouro para avaliação, para diagnóstico. Agora vai ter a avaliação EOS, né, que é um exame muito mais tecnológico, com menos radiação, mas ainda é o que está mais acessível para a gente, a radiação. Tá? 1914, o Russell Reeves, advento também da artrodese, que é uma técnica já muito estabelecida, tem um padrão, muito mais fácil pesquisar cirurgia do que pesquisar exercício, que pesquisar colete, porque os médicos têm uma técnica parecida, por mais que mude uma coisa ou outra, mas tem uma forma mais uniforme de se fazer, e colete não, tem um monte de colete, exercício não, cada um faz um tipo de exercício. Então,
já é alguma coisa mais estabelecida, com curvaturas, lógico, maiores. E em 1946, aí o advento do Milwaukee. Né? Se a gente parar para pensar, nós estamos falando de quase 80 anos, um colete que ainda está sendo utilizado. E quando eu falei agora lá para os médicos com relação ao não uso do Milwaukee, a ideia deles, eles têm duas teorias para indicar o Milwaukee. A primeira teoria são curvaturas com ápices acima de T8. Então eles vão falar que é a minoria dos casos, tá? Você já ouviu isso? Então, curvaturas mais altas, eu preciso de um colete que venha até em cima para tracionar e para diminuir a curvatura. Eu acho uma grande bobagem, tá? Por que eu acho uma grande bobagem? Porque se eu consigo colocar pressões nas curvaturas principais, não necessariamente eu preciso ajustar a posição da minha cabeça. Porque a posição da cabeça, ela está dentro dessa adaptação do controle motor, sistema vestibular, sistema visual, ajuste postural. Então, se eu coloco pressões nas curvas principais, a cabeça ela vai se ajustar com o decorrer do tempo, com o nosso trabalho, com os exercícios. Então, não necessariamente eu preciso de um colar cervical para ajustar essa posição da cabeça. Tá? Nós vamos falar disso bastante lá para frente. Os exercícios, aí, os primeiros exercícios foram descritos aí em 500 depois de Cristo para a escoliose. O grande lance, né, qual era o grande objetivo da escoliose? Claro, 500, gente, eram curvaturas muito severas, eram curvaturas grandes, deformidades importantes. Então, o padrão, o que mais eles queriam nessa época é evitar deformidades muito maiores, complicações respiratórias, um pouco mais de movimento, mas era pensando basicamente nisso, não era curvas pequenas, isso que a gente trabalha tanto no dia a dia. Vamos lá. Então, pensando na definição, qual que é a definição da escoliose? Se eu olho de trás para frente, eu vejo que todos os tratamentos, e até o nome escoliose, ele está focado no quê? Ele está focado no desvio lateral da coluna. Se eu pego a definição mais correta da escoliose, ela é uma deformidade tridimensional da coluna. Então, quando eu penso em deformidade, eu tenho uma mudança estrutural na coluna. Tá? E tridimensional por quê? Porque quando eu olho meu paciente de frente, ele tem uma inclinação lateral das vértebras, que é o que a gente vai avaliar lá pelo COB. O SRS, que é a Escoliose Research Society, indica que só começa a ser uma escoliose a partir de curvaturas a partir de 10 graus do COB. Então, se eu tenho menos de 10 graus, a gente vai chamar de desvio lateral, postura escoliótica, qualquer coisa que você queira chamar. Mas não é uma deformidade, é uma alteração postural. E aí não precisa de um tratamento tão específico, ok? A ideia aqui é pensar na escoliose mais importante. A partir de 10 graus, o que começa a acontecer com esse paciente? Ele começa, então, aqui a escoliose, né? O desvio lateral pode ser em C, pode ser em S. Nós vamos, né? Tem vários tipos de escoliose, ela não tem um padrão tão definido. A partir de 10 graus, começa a ter uma rotação. Então, quando eu olho para o paciente de cima, a gente vai ver que as vértebras, elas rotacionam. Elas vão ter, no plano transverso, essa rotação. Então, eu gosto de mostrar essa imagem da escada caracol, falando que essas vértebras, além de entortar, de inclinar, elas vão rotacionar, elas vão ter a gibosidade. E esse é o teste, né? O teste de Adams, ele vai nos mostrar a rotação da coluna e, consequentemente, das costelas. E quando eu olho meu paciente de lado, no plano sagital, na grande maioria das vezes, eles vão ter uma diminuição das curvaturas fisiológicas. Então, esse paciente tende a ser mais retificado. Quando eu olho ele de lado, ó, ele não vai ter tão, evidentemente, a cifose e a lordose. Tá? Tanto que quando tem uma cifose juntamente com a escoliose, a gente muda de nome. A definição é cifescoliose. Né? Por quê? Porque é atípico. O típico é ter retificação.
E aí, o que a gente faz no RPG? Põe na parede, retifica, cresce, tá? A gente vai ter que crescer, mas a gente não pode esquecer que eu tenho que fazer uma manutenção e tentar enfatizar muito este plano, que é o plano sagital também, tá? Se eu tenho falando de 3 dimensões, 100%, eu estou dividindo 33, 33, 33, né? Então, não posso esquecer. Por quê? Quando eu olho pessoas com muita retificação, tem tudo isso aí, tá? Que os slides são um pouquinho novos. Quando eu olho o meu paciente com uma retificação muito importante, o que os estudos têm me mostrado? Então, isso aqui a gente chama de deflatback, tá? O que é o deflatback? Deflatback é uma inversão da cifose. É o paciente que tem uma lordose aonde ele deveria ter uma cifose, tá? Uma inversão mesmo da curvatura. Isso é, claro, um exemplo muito importante, né? Um flatback muito importante. O que tem nos mostrado os estudos? Primeiro, se eu colocar esse colar cervical, qual é a tendência desse paciente? A extensão. Tá? Só tração estende o meu paciente. Então, isso eu vou ter que pensar durante o meu exercício e durante o colete. Tá? Um Boston, se ele também for muito chapado, também causa isso, tá, gente? Por isso que a gente vai ter que pensar nisso em todos os coletes. Ok? Mas por que eu estou falando tanto isso? Hoje tem estudos, esse estudo foi publicado agora em 2018, ele mostrou o seguinte, eles avaliaram quase 500 casos com EOS, tanto 2D quanto 3D. O que mostrou esse estudo? Que quanto mais retificação esses pacientes tinham, existia uma correlação entre o aumento da curvatura do COB, tá? Da inclinação. Quanto mais retificado ele é, mais COB ele tem. Deu essa relação estatística, essa correlação estatística. Então, o que eu tenho que pensar? Que essa dimensão é tão importante quanto. Uma coisa leva a outra. Se eu retifico mais o meu paciente, eu não vou ter um bom resultado no COB depois. Ou eu vou ter um resultado pior depois. Então, essas duas coisas vão ter que andar muito juntas. Ok? E, claro, a rotação da mesma forma, tá? A rotação a gente vai ver clinicamente pelo escoliômetro, mas também radiograficamente por uma classificação chamada Nash-Moe, que é lá no exame radiográfico, tá? O que também nos mostra? Quanto mais rotação, esse estudo publicado na Eurospine, quanto mais rotação esses pacientes têm, mais chances esse paciente tem de evoluir a curva, de progressão. Então, vocês vão ver que lá no nosso trabalho, lá no nosso exercício, no nosso trabalho, a gente vai colocar uma marca de corte na nossa avaliação clínica para pacientes que têm uma rotação superior a 10 graus, por exemplo. Nós vamos fazer exercícios específicos para rotação. A gente vai fazer exercícios importantes para que essa rotação seja cada vez menor. Todos os meses, que o meu paciente vai no consultório, uma vez ao mês eu faço o teste novamente, vejo se a gente está mantendo essa rotação, se a gente está diminuindo essa rotação, porque se eu estou controlando essa variável, muito possivelmente, quando eu for fazer minha radiografia em 6 meses, eu consegui manter, ou consegui ir para o caminho positivo, que é a diminuição do grau. Tá? Então eu vou fazendo medidas clínicas para que eu possa ajustar melhor aí, ter controle do meu paciente, porque eu não posso ter controle, esperar 6 meses para saber se está dando certo ou errado o meu trabalho. Tá? Então, a variável do COB é a mais importante? Sim e não. Tá? Ela é fundamental, mas eu não posso pensar só nela. Tá? Quando a gente fala do COB, não é bem ou mal. É que assim, eu não posso fazer uma avaliação, avaliei o COB e mandei o paciente embora. Isso acontece muito no consultório médico. Tá? O paciente só viu o COB e foi embora.
E o paciente? Eu tenho pacientes que têm um COB pequeno e uma rotação imensa. Tá? Esse paciente é tão complicado quanto um paciente que tem uma curva maior. É esse o ponto que eu quero colocar nesse começo, para a gente já começar a pensar fora da caixinha. Que a gente foi criado para pensar no COB. Nós não vamos esquecer dele. Só que a gente vai colocar mais fatores que podem de fato influenciar.